Olá pessoal, está começando mais um vídeo aqui no canal Jeito de Pensar. E o tema de hoje é O tema de hoje é um tema bem polêmico no meio do povo cristão, que é bebida alcoólica. Pode? Esse é o tema de hoje. Se você quiser conferir, venha comigo. Eu vou falar aqui o que eu acho, gente, tá? E algumas coisas que eu também li na Bíblia. Não estou falando de religião, nem de usos e costumes de igreja nenhuma. Estou falando aqui de dúvidas que eu vejo de algumas pessoas, de que umas falam que pode, outras falam que não pode. Afinal de contas, eu posso ou não posso? Se vocês estiverem ouvindo um som de Facebook, é meu querido notebook, tá? Ignora. Então, bom, no meu ponto de vista, eu acho que depende muito da cultura, principalmente do seu país. Querem um exemplo? Eu vou fazer um exemplo muito simples de dois países, Portugal e Brasil. Se você for para Portugal, numa igreja portuguesa, principalmente em culto de Santa Ceia, você vai perceber que o cálice é vinho de verdade. Já aqui no Brasil é suco de uva. Por quê? Aqui no Brasil, as igrejas cristãs não têm costume de beber bebida alcoólica. Entendeu? De uma certa forma, eu concordo. Por que eu concordo? Tem gente que vai para a igreja que passou por uma fase que era viciada em bebida alcoólica. Então, a pessoa, depois de um tempo que está na igreja, assim, não é a igreja que faz ela se libertar desse vício. Primeiramente, é ela dar o primeiro passo. O segundo é Deus agir na vida dela e ajudar ela a largar esse vício. Começa por aí. Então, para aquela pessoa que saiu desse vício de ficar embriagado toda vez que bebe, porque se beber um copo tem que beber 10, e senão fica embriagado, e aí você já sabe o que acontece. Então, para evitar que essa pessoa volte de novo a ter o mesmo problema, eles cortam isso, a bebida alcoólica. Então, o que acontece? Diz que não pode beber. Por quê? Se aquela pessoa era viciada, vai para a igreja, se liberta do vício, aí na Santa Ceia vai dar vinho para ele, o que vai acontecer? Aquela vontade, automaticamente ela vai voltar. Somos seres humanos e, infelizmente, a nossa carne é fraca. Então, por este lado eu concordo, certo? Agora, lá em Portugal, o que acontece? Pelo pouquinho que eu sei, porque eu não fiquei muito tempo para explicar certinho para vocês, é o seguinte. Pelo que eu aprendi, posso estar errado, mas pelo que eu aprendi, se a pessoa veio para a igreja com esse vício, no dia da Santa Ceia, quando esse vício já passou, mas no dia da Santa Ceia, em vez de dar vinho para essa pessoa, dá suco de uva. Para quê? Para não cair nessa tentação novamente. Para não acontecer de novo. Mas dizer, beber vinho é pecado? Gente, eu tenho uma coisa a dizer. Pecado é pecado no mundo inteiro. Certo? O que é pecado no Brasil, é pecado em Portugal, é pecado nos Estados Unidos, é pecado na China, é pecado no Japão, é pecado no mundo inteiro. Então, beber vinho não é pecado. O pecado é: qual é a tua intenção ao beber esse vinho? Qual é a tua intenção ao beber uma cerveja? Certo? Se você sabe que você vai beber e que você vai se embriagar bebendo aquele vinho, então melhor que não beba. É que nem a palavra do Senhor diz. Se o teu braço te faz pecar, melhor que o arranque e o jogue fora. Certo? Se os teus olhos te fazem pecar, melhor que arranque e o jogue fora. Não é literalmente, eu vou arrancar meus olhos e vou jogar fora. Não. É uma parábola. Jesus falava na Bíblia muito por parábolas. Então, você tem que saber interpretar isso. Então, o que ele quis dizer com isso? Vamos dar um exemplo do vinho. Se o vinho te faz pecar, melhor que não beba. Se a televisão te faz pecar, melhor que não assista. Certo? Mas não é que é pecado ter televisão, não é porque é pecado beber um copo de vinho. Agora, se você sabe que aquele copo de vinho vai te fazer mal, então por que você vai beber? Se você sabe que através daquele vinho você vai entrar em tentação e que você vai acabar pecando por causa daquele vinho. Então, gente, eu acho que isso
é um assunto assim muito complexo de ser falado, porque as pessoas que não são cristãs não entendem esse lado. Ai, crente não pode beber vinho. Ai, crente não pode beber uma cerveja. Ai, que nada a ver, que não sei o quê. Por quê? Depende do histórico dessa pessoa. Tudo depende do histórico dela. Porque, gente, vamos combinar. É muito ruim, é muito triste você sair na rua e ver pessoas jogadas no chão, embriagadas. Sabe? Elas não sabem nem onde elas estão. Às vezes pode até parecer engraçado, mas é uma coisa chata, é uma coisa triste. Você olha pra pessoa, você vê ela numa decadência muito grande. Entendeu? Então, por isso que normalmente as igrejas cristãs, elas cortam isso, que é pra isso não acontecer. Entendeu? Agora você imagina, uma igreja vai fazer uma comemoração de alguma coisa e tem vinho lá. Aí tem um membro dessa igreja que ele era viciado em álcool, aí ele vai pra essa festa, bebe um copo de vinho, não vai se sustentar com um copo de vinho só, ele vai querer beber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o que vai acontecer? Ele vai se embebedar e vai causar problema, certo? Então, para evitar esse tipo de coisa, constrangimentos, coisas ruins, então corta, certo? Mas em momento nenhum na Bíblia diz que beber é pecado. É pecado se embriagar. Porque quando você está embriagado, você não pensa no que você está fazendo. Você faz as coisas sem pensar. E o vinho não existe para isso, certo? Tanto é que até para medicina o vinho é bom, né? Tanto é que tem médico que aconselha você beber um copo de vinho por dia. Então não é uma coisa que vai te fazer mal. O que vai fazer mal é a sua intenção em beber o vinho. É a sua intenção em beber a cerveja, ou seja, que bebida for. Se você é uma pessoa que já foi viciada em vinho, que já foi viciada em bebida alcoólica, eu recomendo a você não beber mais. Por quê? Eu já sou livre, eu já sou liberta, já me curou, já me libertou. Sim, mas as tentações, elas continuam, certo? As tentações, elas vêm na nossa vida diariamente, para que chegar uma hora da gente cair nela e errar de novo. Então, para que isso não aconteça de novo, mais vale você evitar. Se você sabe que você vai beber um copo de cerveja, um copo de vinho, você vai ficar bêbado, então para que você vai beber? Então é melhor evitar, se você sabe que você não vai conseguir se sustentar com um golinho só, né? E se você, que vem de uma cultura, como a cultura portuguesa, mas eu vim pro Brasil, mas eu sou acostumado a tomar um copo de vinho todo dia. Se você sabe que aqui no Brasil, para a maioria dos cristãos, isso não é muito coerente, não bebe na frente dos irmãos, porque que nem a Bíblia diz, se você sabe que comer carne na frente dos seus irmãos vai te escandalizar, então não coma na frente deles. Certo? Se você que come legumes, sabe que vai escandalizar o seu irmão que come carne, então não coma na frente deles. Então é uma coisa assim que você tem que parar e pensar. Por isso que eu digo, é um assunto muito complicado de se falar, certo? Eu acho que tudo vai da tua intenção a fazer determinada coisa. Seja ela bebida, seja ela música, seja ela o que for. Né? Música é um próximo tema e um próximo vídeo mais à frente. Tá bom? Mas é isso que eu acho, gente. Eu acho que cada país tem um costume, cada país tem uma cultura. Então eu não acho assim, beber é pecado. Porque o que é pecado, que nem eu falei, é pecado no mundo inteiro. Certo? Adulterar é pecado. Não é pecado só no Brasil, é pecado no mundo inteiro. Matar o seu semelhante é pecado. É pecado, gente, no mundo inteiro. Então o que é pecado em qualquer lugar do mundo. Então, se aqui no Brasil não tem o costume de beber vinho e lá em Portugal tem, não significa que o português vai tudo pro inferno e o brasileiro não. Certo? É que nem eu falei, é um costume. Aqui o costume do cristão não é beber vinho. Então, é uma coisa que tem que ser respeitada. Eu, por exemplo, sou portuguesa, mas eu não vou chegar num cristão brasileiro e beber vinho na frente dele, porque ele vai se escandalizar. Não que eu beba, é um exemplo. Não tô dizendo, não bebe vinho, não tô dizendo isso, eu tô dando um exemplo. Por exemplo, né? Se eu sou portuguesa, estou perto de um cristão brasileiro e eu vou beber vinho na frente dele, o que vai acontecer? Ele vai se escandalizar comigo. Falar, não pode, é pecado. Porque na mente do cristão brasileiro é pecado. Não na mente de todos, mas na grande maioria. Né? Não vou generalizar também. Né? Não vou generalizar. Mas na mente da grande maioria, porque foi uma coisa que é ensinada desde que entra na igreja, de que não pode beber vinho, de que não pode isso, de que não pode aquilo, eu só tenho uma coisa a dizer. Isso é usos e costumes da igreja. Se vinho fosse pecado, Jesus não transformaria água em vinho. Por que Jesus ia fazer um pecado ali? Que era, se vinho é pecado, por que Jesus ia transformar água em vinho? Ia deixar na água mesmo, então ia transformar água em suco, não em vinho.
Jesus não ia numa festa onde o pessoal estaria bebendo vinho. Então é uma coisa assim que a gente deve refletir muito, porque tem coisas muito complexas e eu acho que isso vai de igreja para igreja, né? Em tal igreja não é permitido beber vinho, mas na outra igreja já é permitido. Então isso não é da Bíblia, isso é o homem que pôs. E de uma certa forma é bom por causa do que eu falei do vício. Você vem com aquele vício, aí Deus te liberta daquele vício. Aí chega no culto de Santa Ceia ou numa festa de comemoração, você vai beber o vinho. Então aquilo vai fazer você voltar àquele vício, você voltar a ter aquela vontade, né? Então, gente, eu acho que isso vai muito de igreja para igreja, de país para país. Porque se é pecado aqui, deveria ser pecado em Portugal e em outros países. Então não é que é pecado, é que é um costume diferente, é uma cultura diferente. Se você for para Portugal, as pessoas vão te oferecer um copo de vinho. Então é uma coisa natural lá, né? E os cristãos de lá são tão cristãos como o cristão daqui. Então, gente, espero que tenha dado para dar uma esclarecida, mais ou menos, aí na questão de que é pecado ou não é pecado. Então, minha gente, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo do canal aqui, Jeito de Pensar. Se você gostou, não esquece de dar aquele joinha que só vocês sabem dar. E outra, se você ainda não é inscrito, não saia daí sem antes se inscrever aqui embaixo no nosso canal, tudo bem? E também tem a nossa fanpage lá no Facebook. Vou deixar o link aqui embaixo. Dá uma corridinha lá e curte a nossa página para você estar sempre nos acompanhando, tudo bem? Então, muito obrigada pela presença de vocês em mais uma semana de vídeos e até a próxima e tchau!